que nós preparamos, material que, inclusive, depois é disponibilizado para vocês pelo Cindy Rochas. Então, à medida que a gente for falando, se tiver alguma dificuldade em relação ao material, informa que a gente pode se ajustar para fazer a apresentação desse material, que vocês terão acesso depois. E como a gente sempre faz também nessas ocasiões, depois do tempo de explanação do tema que a gente preparou para hoje, vocês podem aproveitar para também tirar alguma dúvida, algum questionamento que queiram apresentar, ainda que não seja relacionado com o tema da nossa apresentação. E para isso podem também não só utilizar o chat, mas abrir microfone, abrir câmera se quiser, fiquem bem à vontade, tá bom? Então, esse nosso segundo encontro trata do tema como prevenir passivo trabalhista com demandas sobre controle da jornada de trabalho. A questão relacionada com controle da jornada de trabalho, ela é extremamente relevante, como todos já sabem. E aí eu já passo aqui para a nossa segunda lâmina, mostrando que quando se trata de passivo trabalhista, em geral, a gente tem que entender que isso pode acontecer basicamente em três esferas: no plano administrativo, no plano extrajudicial e também no plano judicial. Em relação ao plano administrativo, como a gente já sabe muito bem, as possibilidades de criação de passivo trabalhista vão se dar basicamente a partir da autuação feita por agentes de inspeção. E detalhe é que, como a gente já tem chamado a atenção de vocês aqui, não é apenas o agente de inspeção do trabalho que pode, eventualmente, trazer uma autuação e implicar na imposição de uma multa para a empresa ter que pagar depois. Por exemplo, com respeito às questões do ambiente de trabalho, há uma competência concorrente entre auditores fiscais do trabalho, mas também auditores fiscais ou funcionários, servidores de órgãos públicos estaduais e municipais, como secretarias de saúde, vigilâncias sanitárias, porque na área de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, essa competência é concorrente. Fora da área de saúde e segurança do trabalho, aí a competência é privativa da União, ou seja, o órgão competente, Ministério do Trabalho, e por isso seus agentes, o agente de inspeção do trabalho, que a gente chama normalmente de fiscal do trabalho, né? É quem detém a competência administrativa para não só lavrar notificações de apresentação de documentos e providências que a empresa tem que tomar, como eventualmente lavrar autos de infração. E aí, a partir de um auto de infração lavrado, a empresa pode estar sujeita, então, à imposição de multa, porque se apresentar defesa administrativa em tempo hábil e comprovar que, na verdade, houve o cumprimento daquela obrigação legal, a multa não é imposta, mas se for, apresentando a defesa, pode, eventualmente, até ter aplicação de circunstâncias atenuantes, e se não fizer, em algumas situações pode até ter a aplicação de circunstâncias agravantes, como, por exemplo, na reincidência. Então, um passivo trabalhista administrativo por ação do Ministério do Trabalho é algo que deve estar sempre presente, até porque, dependendo da circunstância, isso pode desdobrar para as outras esferas. Por exemplo, na esfera extrajudicial, a gente tem tanto a possibilidade de um passivo trabalhista por iniciativa dos sindicatos trabalhadores, que, como todos sabem, não é um órgão público, mas pode impor algumas situações para as empresas decorrentes, basicamente, ou da legislação ou de normas coletivas, como, por exemplo, notificação para apresentação de documentos para comprovar o cumprimento da norma coletiva, ou mesmo de uma obrigação legal, e que pode depois, além da esfera extrajudicial, redundar numa ação judicial também. Mas o Ministério Público do Trabalho, o MPT, atua nessa esfera extrajudicial e de uma maneira muito intensa. Basicamente, além de verificar o cumprimento da legislação ou de normas coletivas, como os sindicatos também têm essa prerrogativa, o Ministério Público do Trabalho ainda tem uma outra prerrogativa por lei.
que, pela lei da ação civil pública, lhe permite, por exemplo, estabelecer um termo de ajustamento de conduta chamado de TAC, conhecido como TAC, né? Onde, então, para evitar uma ação judicial, a empresa se compromete a cumprir a legislação ou aquele ponto que está sendo cobrado pelo Ministério Público do Trabalho, sob pena de multas, multas administrativas ou extrajudiciais dentro do próprio TAC, o que também pode levar a um passivo trabalhista elevado se esse termo de ajustamento de conduta for assinado sem orientação devida e depois vir a ser cobrado pelo Ministério Público do Trabalho. Agora, o passivo judicial é que geralmente é o que traz um risco muito maior e que, por óbvio, pode se dar tanto pela ação do Ministério Público do Trabalho, em ação civil pública, por exemplo, também em descumprimentos de TAC, termos de ajustamento de conduta, sindicatos, trabalhadores que também podem ajuizar ações civis públicas ou até ações de cumprimento de norma coletiva ou até ações em substituição processual dos seus representados dentro das matérias que a lei permite essa representação processual, onde o sindicato ajuiza em nome próprio um direito alheio, que é dos trabalhadores que ele representa, não é? Mas certamente o mais comum são ações judiciais por iniciativa dos próprios trabalhadores, e que aí então pode e tem criado passivos judiciais trabalhistas muito relevantes. No que tange então ao controle de jornadas de trabalho, e para se prevenir esse passivo trabalhista, tanto na esfera administrativa quanto na extrajudicial ou mesmo na judicial, é que então a gente tem que entender do que nós estamos falando. E aí eu coloco para vocês que, por força do artigo 2º da CLT, o controle de jornada de trabalho, ele está dentro do chamado poder de comando ou poder de direção do empregador. Quando a legislação define quem é o empregador, o artigo 2º da CLT diz que é aquele que contrata, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Quando o artigo 2º da CLT fala que o empregador é aquele que dirige a prestação de serviço, está falando do poder de direção do empregador, também chamado como poder de comando do empregador. E esse poder de comando ou poder de direção do empregador, ele se desdobra em 3 aspectos, porque o empregador tem o poder de organizar o trabalho, ele tem o poder de fiscalizar a execução do trabalho, e ele tem o poder disciplinar, de aplicar sanções pelo descumprimento de normas contratuais. Então, nesses 3 aspectos é que se dá o poder de direção. Ele pode organizar o trabalho, ele pode fiscalizar o exercício do trabalho, como ele pode aplicar uma sanção, é que então a gente tem o controle de jornada, que é quando exatamente o empregador, além de organizar o trabalho, e por isso mesmo é ele quem tem a prerrogativa de estabelecer a jornada de trabalho, para cada atividade que seja necessária. Então, quem estabelece horário de trabalho, jornada de trabalho, é o empregador, por decorrência do poder de direção, poder de comando, mas ele também tem esse poder de fiscalização, aonde então nós temos o controle da jornada de trabalho, que é fiscalizar como a jornada é praticada. E por isso, então, nós temos aqui uma figura que eu compartilho com vocês, aonde a gente tem a expressão exata da dimensão do que nós estamos tratando sobre o controle da jornada de trabalho. Nessa figura a gente vê aí um relógio, né, ainda que analógico, com horas nas mãos de uma pessoa. E aí a gente tem essa questão relacionada com o tempo. A gente sabe que o tempo é um recurso pelo qual nós não temos absolutamente nenhum controle total. Pelo contrário, o tempo é um recurso que nós não conseguimos economizar, armazenar para utilizar mais depois do que agora. Ele vai se escoar naturalmente. Então, a questão é o que nós fazemos com o tempo. E no que tange as relações de trabalho, então, essa é uma verdade. Como a gente vai administrar esse tempo? Já que a prestação de serviços de forma pessoal é necessária, e por isso a contratação de empregados pelo empregador, a execução do serviço vai se dar ao longo do tempo, quer seja no tempo do dia,
quer seja no decorrer de um mês ou de alguns anos, na vigência do contrato de trabalho, como fazer o controle desse tempo decorrido na prestação de serviço, que é o que nós chamamos de jornada de trabalho. A própria palavra jornada, né, ela deriva do francês jour ou journée, né, journée, dia, jour, tempo, né? Journée de jornada, jour de dia, então jornada de trabalho, o decurso de um dia de trabalho, e aí a gente tem a jornada diária, jornada semanal, jornada mensal, como controlar isso? E, acima de tudo, fazer um controle para evitar um passivo trabalhista. É o que a gente vai começar a ver com mais detalhes agora. Vejam que nós temos a possibilidade de que esse controle de jornada ele possa ser feito basicamente de três formas: forma manual, mecânica ou eletrônica. Isso por disposição do artigo 74 da CLT, que prevê essas três possibilidades, né? Um ponto manual, controle manual, que pode ser feito basicamente através da escrituração do registro em livros de ponto ou folhas de ponto, avulsas, né? Onde o controle, a anotação desses registros é feita de forma manual. Também um sistema mecânico, um ponto mecânico, através de um relógio cartográfico, onde, então, de forma mecânica, você tem a inserção de cartões que são, então, anotados de forma mecânica, os horários de início, de término, às vezes até de intervalos, em relação à execução da jornada de trabalho. E mais recentemente, de uns 15 anos para cá, basicamente, né, 20 anos, 15, 20 anos, o sistema eletrônico também, que vem sendo cada vez mais aperfeiçoado e utilizado, aonde, em decorrência da regulamentação, principalmente do artigo 74 da CLT, nós tivemos em 2011 uma portaria do Ministério do Trabalho que regulamentou o sistema eletrônico, portaria 373 de 2011, e que foi revogada pela portaria 671 de 2021, que é o texto normativo regulamentando os sistemas de ponta, inclusive o eletrônico, que pode ser um sistema eletrônico, um sistema convencional, um sistema digital ou mesmo um sistema alternativo. Sistema convencional, naquele sistema onde o equipamento está dentro do estabelecimento do empregador e o acesso das anotações por biometria ou por um crachá eletrônico que faça essas marcações, né? O sistema digital ou mesmo alternativo, que vai permitir, dentro da regulamentação, que essa anotação possa ser feita por meios eletrônicos, através de tecnologia de informação e comunicação, inclusive de forma remota, né? Como, por exemplo, pessoas que estejam trabalhando em qualquer lugar, independente de se está no estabelecimento do empregador ou não, mas que, ao acessar sistemas disponibilizados pelo empregador, que podem, inclusive, ser estabelecidos em nuvem, como a gente tem hoje em dia muitos desses sistemas eletrônicos, não só armazenados fisicamente no local de trabalho ou em um data center, mas até mesmo na nuvem, né? E a partir do acesso ou desses acessos, você tem como controlar o início e o fim da prestação de serviços, né? Então, hoje a gente tem esse alcance todo de controle de jornada que pode ser, e de forma ampla, tanto manual, mecânico ou eletrônico, e não exclusivamente de um só, mas até de forma concomitante. A legislação não impede que se possa adotar de forma concomitante, junto, um sistema mecânico e também um sistema eletrônico, um sistema manual e também um sistema mecânico. Então, tem um relógio de ponto, com cartão de ponto, marcação mecânica, mas algumas atividades têm um ponto manual, ou tem um relógio mecânico em um estabelecimento e a empresa tem em outros estabelecimentos ou setores um ponto eletrônico também. Não tem problema nenhum a utilização de mais de um sistema, quer seja no mesmo estabelecimento ou mesmo na empresa inteira. A questão é como fazer esses controles de forma que cumpra-se a legislação e não se criem passivos trabalhistas, certo? Agora, quem está sujeito efetivamente a esse controle? Dentro da legislação,
tanto pelo artigo 62 quanto o artigo 74, e mais especificamente a gente vai abordar daqui a pouco, especificamente o setor de rochas ornamentais, todos os empregados estão sujeitos a esse controle de jornada, todos. Mas nós temos exceções previstas na lei, especialmente no artigo 62 da CLT. Em primeiro lugar, aqueles que exercem trabalho externo, mas não é qualquer trabalho externo, é aquele trabalho externo que seja incompatível com o controle de jornada. Nós temos atividades externas que são compatíveis com o controle de jornada? Sim, é possível. Por exemplo, um empregado que trabalha dirigindo um veículo, por exemplo, transporte de cargas ou transporte de passageiros, empregados da empresa, que tem o horário certo para começar e terminar, de forma que ele pegue o veículo em um determinado horário no estabelecimento empregador e entregue o veículo também no final do dia ou no final da jornada no mesmo estabelecimento. Então, se esse trabalho, apesar de ser externo, ele é compatível com o controle de jornada, não vai estar isento do controle de jornada. Apenas trabalhadores que trabalhem de forma externa ao estabelecimento do empregador e que essa atividade externa seja incompatível com o controle de jornada. Daqui a pouquinho a gente vai especificar cada uma dessas situações, porque além do trabalho externo, também cargo de gestão está excetuado também no controle de jornada, mas também é preciso entender em que situação quem exerce cargo de gestão vai estar isento de controle de jornada. E, por fim, também empregados em regime de teletrabalho, mas também não é qualquer prestação de serviço por teletrabalho, mas apenas o teletrabalho por produção ou por tarefa. Então, essas três situações são as situações expressas que a lei excetua do controle de jornada. Fora isso, todos estão sujeitos ao controle de jornada. Mas vamos entender essas situações de exceção, então. Em primeiro lugar, quanto ao trabalho externo incompatível. Vejam que, tanto por força do artigo 62, inciso 1 da CLT, quanto no artigo 74, parágrafo 3º da CLT, esse trabalho externo que seja incompatível com o controle de jornada precisa, em primeiro lugar, ter uma anotação na própria carteira de trabalho do empregado e também no registro de empregados. Então, essa situação de ser incompatível com o controle de jornada, ela tem que ser atestada, tem que ser registrada, tanto na carteira de trabalho, quanto no registro de empregados. Existem atividades externas, por exemplo, no setor de rochas ornamentais, que são, sim, incompatíveis com o controle de jornada. Por exemplo, nós temos algumas atividades de empregados que trabalham viajando, visitando pedreiras, por exemplo, para fazer marcação de blocos para o empregador. E aí, por óbvio, a jornada ela não tem meio que uma hora para começar e terminar, porque vai depender de uma série de fatores, principalmente os deslocamentos, horários de atendimento no estabelecimento em que ele está visitando, que geralmente não é do próprio empregador, mas é de terceiros, para fazer então a marcação de blocos que serão adquiridos depois. Essa é apenas uma situação que é um exemplo de uma atividade externa que pode ser incompatível com o controle de jornada, tá certo? Então, isso tem que ficar efetivamente anotado de que essa atividade externa é incompatível com o controle de jornada, nos termos do artigo 62, inciso 1 da CLT, anotar isso na carteira de trabalho e no registro de empregados. E não haver a incompatibilidade, não é? Porque se houver a forma de controle por parte do empregador de qualquer forma, vai ser compatível sim. Então, não é possível que exista, então, o controle por parte do empregador dos horários em que o empregado está efetivamente prestando serviços. E aí sim, essa atividade externa estará enquadrada como aqueles que estão isentos do controle. A segunda exceção são os exercentes de cargo de gestão. Vejam, essa questão de exercente de cargo de gestão, que muita gente acaba generalizando, são cargos de confiança, não é apenas pelo fato de eu entender que aquela atividade é de um cargo de confiança, que vai estar isento de controle de jornada,
de horas extras, direito a horas extras e controle das faltas. Veja que, em relação a quem exerce cargo de gestão, quando a gente analisa o que consta no artigo 62, inciso 2 da CLT e o parágrafo único desse artigo 62, é preciso que tenha prova do efetivo poder de gestão. Ou seja, prova do efetivo poder de gestão, é preciso que essas pessoas tenham poder de gestão que são poderes próprios do empregador. Por exemplo, poderes para contratar, admitir empregado, mandar empregado embora, aplicar advertências disciplinares, por exemplo, por iniciativa dessa pessoa que tem esse cargo de confiança, ele pode aplicar uma advertência, uma suspensão ao empregado. Poderes de representação, representa o empregador perante órgãos públicos, perante o Ministério do Trabalho, perante INSS, perante sindicatos de trabalhadores, não é? Mas isso tem que estar efetivamente demonstrado, não é apenas pelo título do cargo, porque a nomenclatura do cargo, ela não vai ser relevante por si só. Então, se eu simplesmente chamo de gerente, de diretor, de encarregado, de supervisor, seja lá o nome que eu dê para aquele cargo, só a nomenclatura não vai ser suficiente. É preciso que haja a prova do efetivo poder de gestão. Como eu faço essa prova? Por exemplo, através de uma procuração, onde fique claro quais são esses poderes de gestão para quem exerce esse chamado cargo de confiança, dentro da descrição do cargo, caracterizando esses poderes de gestão para quem tem esse cargo de confiança. Então, é preciso que não tenha apenas o título do cargo, até porque quando a CLT fala, ela fala em gerente, mas também se equiparam diretores e exercentes de cargos e outros, é tudo de forma exemplificativa, ilustrativa e não vinculativa. Então, não é porque eu chamei aquele cargo de gerente, de diretor, que ele, por si só, está isento de controle de jornada. É preciso ter prova do poder de gestão. Mas ainda também tem uma outra condição. Eles precisam ter uma remuneração pelo menos 40% superior em relação ao salário do cargo efetivo. E veja que, quando a legislação fala isso, no parágrafo único do artigo 62, ela diz, olha, inclusive havendo ou não uma gratificação de função. Tem muita gente que acha também que precisa colocar necessariamente uma gratificação de função no contra-cheque para caracterizar como cargo de confiança. A gratificação de função destacada não é obrigatória. O que é obrigatório é que o padrão de remuneração ou a remuneração ela seja 40% no mínimo maior do que o cargo efetivo, quer dizer, a pessoa que teria o mesmo cargo e que não teria esse poder de gestão. Então, esse padrão de remuneração superior em pelo menos 40% é que estaria justificando o exercício de poderes de gestão em nome do empregador. E que, por isso mesmo, essa pessoa estaria isenta do controle de jornada, não teria direito a hora extras, por exemplo. Então, veja que essas condições têm que ser cumpridas de forma cumulativa, assim como quem exerce atividade externa incompatível com controle de jornada também. E a terceira exceção é quem atua em teletrabalho, mas não é qualquer regime de teletrabalho, regime de teletrabalho por produção. Veja que a legislação, no artigo 62, inciso 3 da CLT, ela fala que pode ser por produção ou por tarefa. É possível contratar por produção, como é possível contratar por tarefa também, mas isso tem que estar explícito no contrato de trabalho. E veja que não pode haver controle ou monitoramento por parte do empregador. O artigo 75B, que trata do regime de teletrabalho, principalmente seus parágrafos 2º e 3º, deixa muito claro isso, de que se houver controle ou monitoramento por parte do empregador, através, por exemplo, desses sistemas de tecnologia de informação, então ele vai estar sujeito, sim, à jornada de trabalho. Então, não é porque a pessoa está trabalhando em regime de teletrabalho, que pode ser trabalho à distância, home office e tantas outras modalidades, né, trabalho em domicílio, são regimes de teletrabalho, né?
não é porque não trabalha no estabelecimento do empregador, mas em regime de teletrabalho, que está isento de controle de jornada. Então, esse inciso 3 do artigo 62 deixa muito claro que é só regime de teletrabalho por produção ou tarefa, porque existem pessoas que trabalham em regime de teletrabalho, sim, mas que podem, através de sistemas de comunicação e informação, através do acesso ao sistema, começar a computar jornadas de trabalho, interromper, encerrar jornadas de trabalho. Então, é apenas teletrabalho por produção. E, por fim, quem atua nessa forma de prestação de serviços, essa situação tem que estar prevista no contrato de trabalho ou num aditivo contratual, se ela já não foi contratada em regime de teletrabalho por produção. O próprio regime de teletrabalho já exige isso também. Para caracterizar a isenção do controle de jornada, então, isso tem que ficar muito claro, muito evidente, de que o contrato, a remuneração é por produção ou por tarefa, porque se não for, vai estar sim sujeito ao controle de jornada, tá certo? Então, a gente já tendo falado sobre essas exceções, nós podemos dizer então também sobre a realidade específica do setor de rochas ornamentais. Como vocês sabem, nós acabamos de assinar uma convenção coletiva nova com sindicatos trabalhadores, com vigência maio de 2026 a abril de 2028. São 2 anos de vigência. E a cláusula 13ª dessa nova convenção coletiva de trabalho fala justamente sobre o regime de controle de jornada, sobre o registro de ponto. O caput, por exemplo, dessa cláusula, prevê que os empregadores manterão registros de ponto obrigatório, manual, mecânico ou eletrônico. Então, já de início, a gente vê que para o setor de rochas ornamentais, fica muito claro que não importa quantos empregados o estabelecimento o empregador tenha. A legislação prevê que, se tiver mais de 20 empregados, o sistema de controle de pontos é obrigatório, né? Na verdade, acima de 10 empregados. Mas, enfim, para o setor de rochas, independe quantos empregados tem, 20, 10, 15, não importa. Todos devem manter registros de ponto obrigatório, manual, mecânico ou eletrônico. Mas por que que, para o setor de rochas, independente do número de empregados, esse registro de ponto, o controle de ponto de jornada é obrigatório? Porque, na verdade, o controle de ponto, ele milita a favor do empregador quando ele tem. Quando ele não tem, por qualquer situação, até mesmo empresas com poucos empregados que não tenham, porque a lei, então, se não tem uma norma coletiva, a lei permite que poucos empregados a empresa pode dispensar, não ter controle de jornada. Quando não tem, o ônus de provar a jornada é do empregador. Quando tem o controle de jornada e o controle é feito de forma correta, o ônus se inverte. Então, quem vai ter o ônus de provar que a jornada não era aquela marcada, aquela controlada, aquela assinalada, é do empregado. Não vai bastar que ele alegue que tinha horas extras e não recebia, ele vai ter que efetivamente fazer a prova, porque o empregador mantém o controle de jornada de forma regular. Então, por isso que para o setor de rochas, não importa o número de empregados, todos devem manter registros de ponto, que pode ser, como a gente já falou, manual, mecânico ou eletrônico. Essa disposição da convenção coletiva agora, ela trouxe uma novidade em relação à convenção anterior e nós já chamamos a atenção de vocês na live que fizemos há poucos dias atrás. A redação da cláusula agora diz que não serão descontadas e nem computadas como jornada extraordinária variações de horário no registro de ponto não excedentes de 10 minutos diários, quer seja na entrada ou na saída do trabalho. Essa modificação ela foi um ganho importante, porque pela legislação até então, esses 10 minutos de tolerância no registro de ponto diário, no controle de ponto diário, elas se davam basicamente 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída, 5 minutos para mais ou para menos na entrada, 5 minutos para mais ou para menos na saída. Só que o artigo 611, inciso 1 da CLT, prevê que situações relacionadas com jornada de trabalho e desde que obedecidos os limites constitucionais
podem ser objeto de negociação coletiva e o que estiver em acordo ou convenção prevalece sobre a lei. Então, nós conseguimos inserir de que esses 10 minutos diários, que é o que a lei prevê, possam ser computados, quer seja na entrada ou na saída. Então, o limite de 10 minutos continua, mas não precisa ser só 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída. Então, 10 minutos diários, você pode aplicar essa variação para mais ou para menos, quer seja na entrada ou na saída, desde que obedeça esses 10 minutos diários, mas não fica limitado a 5 pelo início e 5 para o final, tá certo? Isso no caput. Nessa mesma cláusula, cláusula 13ª, no parágrafo 1º, a gente também tem uma outra previsão agora, dizendo que na adoção de registros eletrônicos, o empregador pode disponibilizar espelhos de ponto de forma eletrônica quando solicitado pelo empregado. Então, para facilitar e deixar muito claro esse sistema de informação do ponto eletrônico, então, pode haver uma comprovação por disponibilização de espelhos de forma eletrônica também, quando o empregado solicita. Isso agora está expressamente previsto na convenção coletiva. Outro ponto da convenção, no parágrafo 2º dessa cláusula 13ª, é que, como a gente já tinha também antes previsto, foi mantido, pode ser adotado um sistema alternativo de controle de jornada, inclusive no sistema eletrônico de ponto. Então, o sistema alternativo que já era previsto, ele está também previsto agora na nova convenção coletiva, esse sistema alternativo que pode ser no ponto manual, no ponto mecânico e também no ponto eletrônico, ele vai implicar, na verdade, na presunção de cumprimento integral pelo empregado da jornada contratual ou convencionada para aquele estabelecimento. Ou seja, dispensa a anotação diária, porque cria-se uma presunção de que o empregado todo dia cumpre aquele horário que foi ajustado e determinado pelo empregador. Então, o ponto alternativo, ele libera da marcação diária, mas ele tem que ser feito de forma correta também, né? Por exemplo, parágrafo seguinte, parágrafo 3º, fala que nesses casos de ponto alternativo, o trabalhador deve ser comunicado antes de efetuado o pagamento de qualquer ocorrência que ocasione alteração na remuneração por adotar um sistema alternativo. Por exemplo, presume-se que ele cumpre só a jornada normal. Quando não houver o cumprimento da jornada normal por qualquer razão, ou por ocasião de horas extras ou por ocasião de faltas, antes do pagamento, o empregado tem que ser comunicado. Olha, nesse mês vai ser feito desconto de 8 horas de falta, atrasos, ou nesse mês vai ser feito pagamento de 8 horas extras. Então, comunica quando houver a exceção. Então, passa a ser, na verdade, um regime de controle por exceção, porque presume-se que, fora as exceções, ele cumpra a jornada regular. Então, a gente tem a manutenção desse chamado ponto alternativo na convenção coletiva. Parágrafo 4º da cláusula da convenção, que também espelha o que está na portaria 671 de 2021 do Ministério do Trabalho, é que esses sistemas alternativos, inclusive os sistemas eletrônicos, né, eles não podem impor restrições à marcação do ponto, não pode prever uma marcação automática do ponto, né? A exigência de autorização prévia para marcação de hora extra não pode haver, assim como não pode prever alteração ou eliminação de dados já registrados pelo empregado. Então, isso que está na convenção coletiva é o que prevê a portaria 671 do Ministério do Trabalho em relação aos sistemas de ponto, inclusive nos sistemas eletrônicos, inclusive os sistemas regulares, quer seja o sistema digital, o sistema convencional, deve obedecer essas diretrizes. E, por fim, no parágrafo 5º dessa cláusula 13ª também, a gente também tem uma outra disposição que espelha o que a portaria do Ministério do Trabalho fala, é que, para fins de fiscalização, esses sistemas alternativos devem estar disponíveis no local de trabalho e permitir a identificação do empregador e do empregado, além de permitir
através de central de dados, por exemplo, ou também por qualquer outro meio, a extração eletrônica e impressa do registro fiel das marcações realizadas pelo empregado. Aqui eu quero, inclusive, fazer um parênteses para vocês. Nós falamos há pouco lá atrás sobre as formas alternativas de controle, manual, mecânico ou eletrônico, né? O eletrônico a gente vê que ele está muito bem regulamentado. Agora, nas outras duas formas, a gente tem duas situações que muitas vezes acabam podendo criar um passivo trabalhista. Por exemplo, quando o ponto é manual e quando o ponto é eletrônico, em relação à forma como a marcação é feita. E é aí que a gente pode ter problemas. Eu trago, por exemplo, aqui para vocês agora, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que ela traz exatamente essas situações que podem criar passivo trabalhista no controle de jornada. Na súmula 338, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho, a gente vê que a não apresentação injustificada dos controles de frequência gera uma presunção relativa da veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. O que significa isso? Significa que o controle de jornada decorre do poder de direção do empregador e deve ser apresentado. A gente já viu agora, inclusive, que a convenção coletiva do setor obriga que exista controle de jornada. Se por qualquer razão não existe esse controle ou ele não é apresentado e sem uma justificativa legal, vai se criar uma presunção de que a jornada que o empregado está alegando é verdade. E aí, então, o empregador é quem vai ter que fazer a prova em sentido contrário. Veja que é uma presunção relativa. O que é uma presunção relativa? Ao contrário da presunção absoluta, a presunção relativa é aquela que admite prova em contrário. Mas aí o ônus é do empregador. Por isso, então, a necessidade, em primeiro lugar, de apresentar controle de jornada, de manter o controle de jornada, de exibir se for necessário, e só não fazer exibição se houver uma justificativa legal muito clara. Por exemplo, aquelas situações que a gente viu antes dos empregados que estão expressamente isentos de controle de jornada, né? Nessa mesma súmula, só que no item 3, prevê que os cartões de ponto que demonstrem horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova. E aí vai inverter o ônus de prova relativo a horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da petição inicial do empregado, se o empregador não se desincumbir desse ônus de prova. O que é isso? Aqui é o caso, por exemplo, do ponto manual, às vezes do ponto mecânico também. É o que se chama de ponto britânico. O que seria o ponto britânico? É, como diz aí a súmula nesse item, um horário de entrada e saída uniforme, quer dizer, não tem variação, é sempre o mesmo horário de entrada e saída, a mesma hora e minuto de entrada e de saída. Esse é o chamado ponto britânico, ou horário uniforme, que a súmula entende como sendo inválida, e por uma razão óbvia. Ninguém consegue entrar e sair todos os dias no mesmo horário, no mesmo minuto. Então, no ponto manual, isso ocorre muitas vezes, porque como o empregado vai anotar de próprio punho, às vezes o empregador simplesmente fala qual é o horário que ele tem que anotar e ele anota naquele horário, 0700, 1700, 1600, e todos os dias. Esse é o chamado ponto britânico, esse é o chamado horário uniforme, que é inválido. A justiça desconsidera essa marcação porque ninguém entra no mesmo dia, mesmo horário, todos os minutos e horários e minutos. É preciso ter variação. E essa variação tem que corresponder com a realidade. Então, se o ponto é manual, o empregado tem que ser orientado a colocar o horário que ele está efetivamente começando ou terminando. Para isso, pode ter até um relógio demonstrando qual é esse horário. No ponto mecânico, isso que geralmente é mais difícil acontecer, mas muitas vezes o problema é quando não é o próprio empregado que faz a anotação. Às vezes é alguém da portaria, um vigia, ou o próprio encarregado, responsável pelo setor, que faz a marcação em nome de todo mundo. Então, no ponto manual, a nossa recomendação é coloque variação de minutos dentro da tolerância permitida, enquanto que no ponto mecânico, a nossa recomendação é
tenha um campo no cartão de ponto para que no final do mês o empregado assine nesse cartão aonde tem a frase: reconheço a exatidão das informações acima, ou reconheço as anotações acima, as marcações acima, e o empregado assina. Porque aí com isso, apesar da marcação ser mecânica através de um relógio de ponto, não é manual, o empregado assinou o cartão reconhecendo que ele admite a veracidade daquelas anotações de horário de entrada e saída. Se tiver esses horários uniformes, horário britânico, isso vai ser desconsiderado e vai inverter o ônus de prova. Então, se o empregador mantém o sistema de ponto de forma regular, quem tem o ônus de prova é o empregado, porque o empregador mantém o ponto regular, o controle de ponto regular. Quando esse controle de ponto não é apresentado ou é feito de forma irregular, o ônus de prova continua sendo do empregador. O empregado alega que era uma jornada diferente, horário diferente, tinha hora extra e não recebia, e o empregador é quem vai ter que fazer prova em sentido contrário. Então, cuidado, a cautela no sistema de controle de ponto deve ser constante, certo? Vou caminhando aqui para a parte final dessa exposição para poder abrir para perguntas e quero chamar a atenção para mais uma questão relacionada com essa marcação fiel do controle, porque muitas vezes o problema não é só do empregador, por parte da empresa, a irregularidade no controle de jornada. Felizmente, muitas vezes isso é também do lado do empregado, quando anota uma jornada que não corresponde com a realidade. Vejam, a CLT, no artigo 482, a linha A, diz que constitui justa causa para a rescisão de contrato de trabalho pelo empregador o chamado ato de improbidade. E o que é o ato de improbidade? É um ato de desonestidade, desonestidade por parte do empregado. Por exemplo, quando ele anota uma jornada diferente daquela que efetivamente ele fez em benefício próprio. Então, anota hora extra quando não fez hora extra, a jornada além do que deveria, quando na verdade trabalhou menos. Então, anota que tenha trabalhado quando não trabalhou naquele dia. Então, isso é um ato de improbidade e devidamente provado constitui justa causa. E isso tudo tem que ser muito bem caracterizado. Nós tivemos uma situação há pouco tempo atrás, me parece que foi início desse ano, o final do ano passado, em que o Banco Itaú dispensou mais de 1.000 empregados, alegando que trabalhavam em regime de teletrabalho e não estavam sendo honestos no controle da jornada. O Banco Itaú depois teve que recontratar muitos deles, porque acabou não conseguindo fazer a prova efetiva desse registro indevido ou da forma indevida da jornada. Quando isso ocorre e consegue provar de que realmente o controle foi feito de forma indevida ou não foi feito de forma correta, isso caracteriza, sim, a justa causa, porque o empregado também tem que anotar de forma correta os horários, né? Inclusive, um detalhe importante, né? A legislação ela permite a chamada pré-assinalação de intervalos também. Então, os intervalos não precisam eventualmente ser assinalados se houver a pré-assinalação ou a pré-indicação de quais são os intervalos para refeição e descanso obrigatórios. Mas horário de entrada e saída, quando não está nas exceções do artigo 62, precisa ser feitos ou de forma mecânica, eletrônica, manual, até de forma concomitante, mas de forma correta para evitar problemas de passivo trabalhista, tá certo? Eu encerro essa fala de exposição falando que prevenir passivo trabalhista com demanda sobre jornada de trabalho, temos que ter em mente princípios, né, como, por exemplo, os que o apóstolo Paulo coloca na sua carta aos Filipenses, né, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Então, a gente precisa entender tudo que está envolvendo a relação de trabalho, são direitos dos trabalhadores, mas também deveres, são direitos do empregador, mas também deveres, e quando a gente entende esse universo e faz tudo de forma correta, por exemplo, nas relações de trabalho, a gente vai estar prevenindo o passivo trabalhista, também, por exemplo, com a questão do controle de jornada.
tá certo? Então, esse era o material que eu preparei. Agradeço a vocês a atenção. Vocês já têm o meu endereço de e-mail, celular, e posso agora, então, terminar aqui a apresentação do material. Mais uma vez, esse material estará disponibilizado para vocês, como a gente sempre faz, através do Cindy Rochas, e como a gente também sempre faz nessas ocasiões, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta em relação tanto ao tema que nós separamos para hoje, quanto também em relação à matéria ou qualquer outro assunto, a gente está aqui à disposição. Tá? Por exemplo, aqui, Maria Carolina pergunta se a empresa deve comunicar ao funcionário antes do pagamento as diferenças de horas a receber somente quando utilizado o sistema de ponto alternativo. A previsão é de que no ponto alternativo faça essa informação antes. Fora do sistema alternativo, se tem um controle regular, a lei não vai exigir, Maria Carolina, que se faça essa informação prévia ao empregado. Por que isso? Porque ele já teria acompanhado esse controle, porque, via de regra, esse controle quem faz a anotação é ele. Então, essa presunção de que ele fez o registro do início e do fim da jornada a cada dia isentaria o empregador de ter que comunicar antes essas situações de pagamento. Como no ponto alternativo não é ele que marca, cria uma presunção de que ele cumpriu a jornada regular, é que então, antes de pagar, teria que fazer a comunicação prévia sobre o sistema, tá certo? Então, essa seria a resposta aí para Maria Carolina. Tranquilo, então? Perfeito, joia. Valeu, Maria Carolina. Alguma outra pergunta, gente, sobre o sistema de ponto alternativo? Alguma outra dúvida que vocês tenham, ou mesmo sobre qualquer outra situação relacionada com controle de jornada? Boa tarde. Eu, Pois não, boa tarde, Laiane. eu gostaria de saber, em relação ao abandono de trabalho, a falta de bater o ponto, do funcionário comparecer sem satisfação, se continua 30 dias. Se a empresa pode fazer a dispensa após 30 dias de abandono. Pois não. Veja, a questão do abandono de emprego, ela tem tanto um abandono presumido quanto o abandono comprovado, né? O abandono comprovado, via de regra, é quando o empregador sabe que o empregado já está trabalhando em outro local e não comunicou, então aí dá uma justa causa por abandono de emprego direto. O abandono presumido é aquele em que o empregador não sabe se efetivamente o empregado quis abandonar o emprego, só está ausente e não compareceu mais. Isso acontece muitas vezes quando ocorre alta de benefício previdenciário, tem alta do benefício e o empregado não comparece após a alta do benefício previdenciário. Então, cria-se uma presunção de que ele abandonou o emprego. Essa situação de um abandono presumido é que muitas vezes as pessoas pensam que tem que esperar 30 dias para caracterizar esse abandono presumido. Não existe essa previsão objetiva de que tenha que ser 30 dias. Na verdade, o abandono presumido, ele tem que levar a algumas situações. Por exemplo, o empregador deve fazer uma comunicação ao empregado para que ele compareça ao serviço, para que ele volte ao trabalho, ou justifique indicando as razões pelas quais não o faz. E por isso a gente recomenda que tenha sempre os dados do empregado atualizados, principalmente endereço, para que, através de meios formais, ou através de correios, um ofício, uma correspondência, ou até mesmo de forma eletrônica, se houver como provar o efetivo recebimento, por exemplo, de uma mensagem eletrônica, o empregado, então, seja notificado a comparecer sob pena de abandono de emprego. E aí dá um prazo, tipo 48 horas, 3 dias, 4 dias, 5 dias, o prazo que a empresa quiser, para que o empregado compareça. Se ele não comparecer e tiver a prova de que ele efetivamente recebeu, pode dar sim um abandono de emprego. Então, cria-se uma presunção, muitas vezes alguns esperam esses 30 dias,
mas não é necessariamente obrigatório. Eu faço uma última ressalva em relação ao abandono de emprego presumido. Muitas vezes se cria a prática de publicar edital de abandono de emprego na imprensa. Eu recomendo que isso não seja feito, porque muitas vezes o abandono ele se dá por circunstâncias alheias à vontade do empregado. Eu já tive casos assim no passado, e aí o empregado teve um abandono de emprego e ainda foi publicado na imprensa um edital de abandono de emprego. E aí depois ele entra com uma ação e pede até dano moral quando esse abandono não foi por uma causa de iniciativa dele. Então, não recomendo que se faça edital de abandono de emprego, mas que encaminhe, então, uma notificação por correio, pela imprensa ou qualquer outro meio, né, para que o empregado seja efetivamente notificado em relação à necessidade de comparecer. Tá ok? Expliquei direitinho, Laiane? Tá, joia. Foi explicado. Obrigada. Pois não. Edmila está com a mão levantada. Ei, boa tarde a todos. Uma dúvida é sobre o cargo de confiança, né? Eu posso gerar essa documentação, né, essa comprovação do cargo de confiança a qualquer momento, ou tem que ser especificamente quando o funcionário muda de função? Por exemplo, eu já tenho meu encarregado, que já tem todas as características de um cargo de gestão, né, de confiança, mas a gente nunca documentou isso, ele marca o ponto normalmente. A qualquer momento eu posso mudar essa realidade? Pois não, Edmila. O ideal é que essa comprovação seja feita a partir do momento em que esse empregado esteja isento do controle de jornada. Obviamente que, fora essa situação, você pode ter que fazer essa comprovação por qualquer outro motivo. Por exemplo, legitimar a ação dessa pessoa em representar o empregador perante os sindicatos trabalhadores, perante o Ministério do Trabalho. Então, você faz a prova da representação. Mas o efetivo poder de gestão ele vai ser relevante para evitar passivo trabalhista é quando esse empregado é isento do controle de jornada. A partir desse momento, você precisa ter como demonstrar esse poder de gestão, que pode ser por uma procuração ou por uma descrição de cargo, num plano de cargos e salários formalmente utilizado pela empresa, para caracterizar esse poder de gestão que isentaria do controle de jornada e, por isso, não teria direito a horas extras, por exemplo. Entendi, obrigada. Pois não. Gente, mais alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? Fora o assunto da palestra de hoje também, alguma outra dúvida, algum outro assunto que vocês queiram aproveitar para perguntar? Se não tiverem, assim, aqui mais no chat também, mais uma pergunta aqui, a Elaine perguntando se colaboradores que costumam utilizar 10 minutos de tolerância na entrada e 10 minutos na saída, com isso, se esses minutos acabam não sendo pagos, e enquanto as demais horas extras são remuneradas normalmente, se há risco nessa prática ultrapassar a tolerância diária, esses minutos também devem ser pagos. Veja, Elaine, a questão toda é que esses 10 minutos de variação já estavam previstos na legislação, mas são 10 minutos no total e consideravam-se 5 minutos na entrada e na saída por regulamentação do Ministério do Trabalho. O que a gente conseguiu deixar na convenção agora é que esses 10 minutos eles podem estar concentrados num único momento. Então, pode ser 10 minutos na entrada, 10 minutos na saída, 8 minutos na entrada, fica mais 2 minutos para a saída, ou vice-versa. Então, seria uma tolerância. Fora esses limites, efetivamente deve gerar hora extra ou atrasos, tanto para chegar quanto para sair na saída depois. Então, esses limites têm que ser observados e essa variação de minutos, se não for obedecida, sim, pode gerar direito a hora extra, que seriam, no caso, minutos extras, né? Ou até mesmo as faltas. Então, esses minutos têm que ser observados com rigor para poder não ter problema ou passivo trabalhista para a empresa e de direitos para o empregado. E os empregados devem ser orientados sobre essa variação de minutos, como fazer, tá bom? Tranquilo então, Elaine? Valeu, ok.
Algum outro assunto? Ah, sim, Joelma, o intervalo, se também pode considerar para tolerância de 10 minutos. Os intervalos também podem ser considerados, né, com a tolerância, sim, né, e aí também fica limitado a esse total de 10 minutos diários, tá? Os intervalos podem ter a pré-assinalação, então teria uma tolerância um pouco maior, mas também pode acontecer e acontece, né, de depois o empregado alegar que não fazia o intervalo como deveria, ou o empregado faz intervalo além do que deveria e a empresa que acaba sendo prejudicada. Então, também os intervalos têm que ser acompanhados e essa tolerância também pode se aplicar, sim, aos intervalos. Tranquilo, tá bom, Joelma? Tranquilo, deu para entender direitinho? Alguma outra pergunta, gente? Algum outro assunto que vocês queiram aproveitar? Se não houver, já dentro do nosso limite de horário de 1 hora, eu peço para que possam abrir a câmera para a nossa foto, né? Assim, mais uma pergunta aqui do chat, a Elaine perguntando em relação a funcionário que a esposa teve aborto, se tem direito a afastamento remunerado. Veja, essas situações relacionadas com a maternidade, eventualmente aborto, acompanhamento, isso tem que ser olhado com muito cuidado, com muito critério. As situações de acompanhamento, de dependente, a legislação é muito restrita em relação a isso. Então, na dúvida sempre, procura agir com bom senso, não é, para poder ver exatamente o que está acompanhando ou não. O fato é que, em princípio, se trata, no caso de acompanhante, de pessoa que precise de ação direta do empregado. Por exemplo, filhos, pessoas sob sua dependência, mas tudo tem que ser visto com muita razoabilidade. Então, a minha recomendação é, num caso concreto, consulte uma situação específica para evitar um passivo depois, tá ok? Valeu. Jean Cid Rocha, que nos acompanha, Jean, fazer o registro final aí, fica com a palavra aí, Jean. Certo, então, obrigado, doutor Henrique. Quem puder, então, fazendo o favor, ligar a câmera para a gente poder fazer esse registro. Quanto maior o número de pessoas com a câmera ligada, fica melhor, fica mais bonito, né? Beleza, até Vitor Turbino, lá do norte do estado, né, Vitor? Bem, Isso aí, então, doutor. vou fazer então. 3, 2, 1. Deixa eu lançar aqui para ver se alguém piscou. Tudo certo, então. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço para todos. Estou sempre à disposição de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.